Posso? Deu certo! Deus é amor. Deus é paz. Obrigado pelo amor. Já podes. Foi nada. Que giro! Deus é tão amado muito que o Senhor e a terra para nos salvar. Olá Igreja, bem-vindos a mais um culto. Este é o primeiro domingo, logo a seguir à ressurreição. E durante alguns dias eu gostaria de refletir um pouco convosco acerca dos encontros de Jesus com os seus discípulos neste tempo que resulta entre a ressurreição e a ascensão. E em primeiro lugar gostaria de falar convosco acerca daquele encontro que ele teve com aqueles dois discípulos que iam a caminho de Emaús. E eu gostaria de trazer esta palavra ou esta reflexão com o título de Volta à Comunhão. E já irão ver ou perceber porquê. Lucas 24, 13 a 18 diz: Eis que dois deles viajavam nesse mesmo dia para um povoado chamado Emaús, a 60 estados de Jerusalém. E conversavam sobre todos os acontecimentos. Ora, enquanto conversavam e discutiam entre si, o próprio Jesus aproximou-se e pôs-se a caminhar com eles. Seus olhos, porém, estavam impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes disse: Que palavras são essas que trocais enquanto ides caminhando? Eles pararam com um rosto sombrio. Um deles, chamado Cleófas, lhe perguntou: Tu és o único forasteiro em Jerusalém que ignora os factos que nela aconteceram nestes dias? É tão interessante como às vezes toda a decepção que as circunstâncias nos trazem impedem de ver o principal na nossa vida. E o principal na nossa vida continua a ser se Jesus caminha connosco ou não. Se Jesus está ou não ao nosso lado. A verdade é que estes dois discípulos estavam tão absorvidos com a sua decepção que ficaram incapazes de conhecer o próprio Jesus, de perceber que era Jesus que estava com eles. Que cada um de nós, no nosso caminhar, não deixemos que as dificuldades ou os problemas nos impeçam de ver quem verdadeiramente nunca nos abandona e sempre está ao nosso lado. Continuando a ler, do versículo 19 ao versículo 24, Jesus faz esta pergunta: Quais? Disse-lhes ele. E eles responderam: O que aconteceu a Jesus o Nazareno, que foi profeta poderoso em obras e em palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Como também nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem redimiria Israel. Mas com tudo isso, faz 3 dias que todas estas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres que são dos nossos nos assustaram.
tendo ido muito cedo ao túmulo e não tendo encontrado o corpo, voltaram dizendo que haviam tido uma visão de anjos a declararem que ele está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas tais como as mulheres haviam dito, mas não o viram. A estupefação à pergunta de Jesus resulta da incompreensão do não acompanhamento das novidades que abalaram esta Páscoa judaica naqueles dias. Quem é esta figura que faz esta pergunta e não percebe o que aconteceu de relevante na cidade de Jerusalém? Esta Páscoa, que era uma Páscoa igual a tantas outras, teve um acontecimento fora de comum. Houve um estranho que entrou e parecia ser a promessa, parecia ser aquele que traria a resolução de todos os nossos problemas. Mas afinal foi morto e de uma forma vergonhosa, e que na nossa tradição judaica diz que quem morre desta forma não é uma pessoa qualquer, é um amaldiçoado. É alguém que nós não devemos ter em conta, porque afinal de contas, tudo aquilo que lutou na vida perdeu-se naquele instante. É verdade também que esta desilusão resultou de como é que os líderes nacionais trataram este assunto. Os nossos sumos sacerdotes, os nossos chefes, também o entregaram para ser morto. Mas, sobretudo, a leitura errada que estes dois discípulos fazem não é só os acontecimentos, não é só a decepção de que Jesus, afinal o Messias, morreu desta forma que eles não conseguiam compreender, nem apenas a questão dos chefes ou dos sumos sacerdotes que deviam ter reagido de outra forma e acabaram por entregar Jesus de uma forma tão cruel e tão desumana. A razão principal que eu acho aqui nesta forma como estes dois discípulos conversam com Jesus, a decepção principal é que, apesar do apóstolo Pedro, quando Jesus fez a pergunta dizendo: "E vós quem dizeis que eu sou?", Pedro ter respondido e dito: "Tu és o Cristo, o Filho de Deus", repara bem o que é que eles disseram. Ele era um profeta nazareno, que fez sinais, produziu milagres, fez tanta coisa. Ou seja, para estes dois discípulos, a decepção foi que eles andaram com Jesus, caminharam com ele ao longo deste tempo, mas ainda não o viam como Messias, nem como o Filho de Deus. Continuavam a vê-lo como um profeta, como alguém que fazia coisas extraordinárias, mas não era aquele que haveria de salvar a humanidade. A expectativa de um profeta não é a mesma de um Messias. O destino natural dos profetas era morrer à mão dos líderes ou às mãos dos líderes nacionais, mas ao Messias era esperado algo mais. E eles não conseguiam perceber, não conseguiam aceitar que ele fosse o Messias. A decepção destes discípulos resulta de uma leitura errada de quem era Jesus. Se o vemos como um libertador das nossas preocupações, nós perdemos o principal. Jesus não veio para tornar a nossa vida mais fácil, mas para revolucionar e mudar completamente o foco da nossa vida. É a diferença entre um profeta e um Messias. Para onde caminhamos? Para Emaús? Quem caminha para Emaús caminha debaixo da decepção. Caminha debaixo de uma visão errada de quem é Jesus. Fugimos dos problemas, fugimos das dificuldades. Ou nós somos capazes de caminhar para Jerusalém, que era o caminho que eles deviam percorrer, ainda que é o lugar onde reside a hostilidade e a oposição. Só quem vê Jesus como Messias, só quem conhece Jesus como Salvador é capaz de caminhar para Jerusalém. Senão a nossa vida é sempre um caminho em direção a Emaús. Continuemos a ler, versículo 25 ao versículo 27. Então ele então lhes disse: insensatos e lentos de coração, para crer em tudo o que os profetas anunciaram. Não era preciso que o Messias sofresse tudo isso e entrasse em sua glória e, começando por Moisés e percorrendo todos os profetas, interpretou-lhes em todas as Escrituras o que a ele dizia respeito. O problema não são os acontecimentos à nossa volta. O problema é a insensatez de um coração com dificuldades em crer. Um coração que demora a crer.
um coração que é muito cético, que resiste e não crê, é um coração insensato. É o que Jesus está a dizer. Meus irmãos, nós precisamos de ter um coração sensato nestes dias. E um coração sensato nestes dias vem com uma fé inabalável. Sabe que essa fé, ou essa falta de fé, resulta de uma boa leitura, aliás, resulta de uma leitura errada das promessas de Deus. Quando nós lemos as promessas de Deus conforme elas foram escritas, a fé é avivada. Quando nós temos uma falta ou uma leitura errada das promessas, a fé é esmorecida, a fé perde-se em muitos aspectos. Qual é a diferença? A diferença é quando nós focamos tanto a leitura das promessas de acordo com os nossos critérios, com os nossos interesses e gostos pessoais. Ouça com atenção, vamos ler as promessas, lembrando que os planos de Deus ultrapassam-nos. Não são medidos pelos nossos interesses imediatos. As promessas de Deus têm a ver com o plano de Deus para a humanidade, que passa por nós, sim senhor. Passa pela nossa vida, passa pela nossa experiência diária, mas não se resume a isso. Não é redutora nesse condicionalismo. O plano de Deus ultrapassa-nos e nós devemos ter todo o cuidado para perceber que este plano que nos ultrapassa é um plano maior e muito mais vasto e de alguma forma nós fazemos parte deste plano glorioso. Mas fazemos parte deste plano glorioso quando somos capazes de interpretar o plano de Deus à luz das Escrituras e não apenas dos nossos critérios momentâneos. O que Jesus veio trazer foi uma nova leitura da história, das profecias e da figura que o Messias representa. Deus não se mede pelos nossos critérios, mas tudo faz para o bem geral e comum de todos nós. E é importante que também alinhemos nesses critérios ou, de alguma forma, nos envolvamos também nesse plano mais geral. Continuando a ler, versículo 28 ao versículo 32, diz assim: aproximando-se do povoado para onde iam, Jesus simulou que ia mais adiante. Eu gosto desta expressão, Jesus a simular. Não vamos perder tempo agora com isto, mas é uma expressão que eu gostaria que vocês guardassem no vosso coração. Eles, porém, insistiram dizendo: permanece conosco, pois cai a tarde e o dia já declina. Entrou então para ficar com eles. E uma vez à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, depois partiu e deu-lhes. Então os seus olhos se abriram e o reconheceram. Ele, porém, ficou invisível diante deles. E disseram um ao outro: não ardia o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? É interessante que, e por isso o título da mensagem, de volta à comunhão, é interessante que muitas vezes nós, quando estamos a caminhar, quando nós estamos envolvidos no nosso dia a dia e sabemos que Cristo está connosco, apesar de se calhar muitas vezes isso ser invisível aos nossos olhos, é importante nós ficarmos atentos àquelas coisas que ardem no nosso coração, que nos fazem sentir atraídos, que nos fazem sentir de alguma forma confortáveis com aquilo que a palavra de Deus diz para a situação que nós estamos a viver. É importante nós percebermos uma coisa, que Deus, apesar de estar interessado em coabitar connosco, Ele fala à medida daquele interesse que nós temos e também que nós demonstramos. Jesus não queria ir para mais longe, mas esta simulação tinha um objetivo: que eles mostrassem interesse, que ele ficasse com eles, que eles mostrassem interesse em continuar a ouvir aquilo que ele tinha para lhes dizer. E por essa razão entrou em casa com eles. Os nossos olhos abrem-se por duas razões. Aqui este relato bíblico diz que quando Jesus partiu o pão, os seus olhos se abriram. Não foi quando ele lhes falou acerca do Messias pelas Escrituras, apesar disso ser muito relevante e já iremos ver. Mas foi quando ele partiu o pão, os seus olhos se abriram. Os nossos olhos abrem-se por duas razões, a má e a boa.
No Éden, foram abertos pelo egoísmo e pela ambição desmedida. E ainda alguns continuam à procura dessa abertura de olhos, dessa forma de ver as coisas, apenas interessados no seu interesse pessoal e nos seus argumentos e naquilo que eles pensam. À mesa, os olhos são abertos por uma melhor razão, pelo amor inefável e incondicionável que Deus tem por nós e que quando se senta connosco, nós podemos sentir a importância da sua presença e daquilo que Ele tem para nós. Apesar de todo o ensino, foi quando a comunhão se expressou que os olhos se abriram. O conhecimento requer comunhão. O ensino é fundamental. Aprender mais das Escrituras, aprender mais de Deus é fundamental, mas não é um fim em si mesmo. A comunhão com Deus é o objetivo primordial e principal. O conhecimento requer comunhão. Sem ela, comunhão pode ser nefasto ou um mero orgulho que nos afasta em vez de nos aproximar. Sim, é verdade que Jesus agora, depois de partir o pão, ficou invisível diante deles, mas os seus corações estavam cheios. Mais do que visibilidade de Deus, aquilo que nos preenche e nos atrai é o amor de Deus. E lembremos-nos disso. E deixem-me concluir com os últimos 3 versículos, versículo 33 a 35. Naquela mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Acharam aí reunidos os 11 e os seus companheiros que disseram: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E eles narraram os acontecimentos do caminho e como haviam reconhecido Jesus na fração do pão. A razão da disposição para mudarmos o caminho resulta mais do encontro com Jesus, do coração cheio da sua palavra, do que de outros fatores. Eles voltaram para Jerusalém em horas inapropriadas, mas agora iam de coração cheio. Agora tinham uma mensagem, agora tinham percebido todos os acontecimentos. E por isso eles voltaram com fé, determinados e sem receio nenhum, com a noite e com as dificuldades que este caminho iria trazer, principalmente por viajarem de noite. Quando assim acontece, qualquer argumentação retórica desfaz completamente. Eu acredito mais nas pessoas de coração cheios, de coração cheios de Deus, do que das pessoas cheias de ideias. As ideias são importantes, são valiosas, mas lembremos, o mais importante é termos o coração cheio da palavra de Deus e cheio da presença de Deus. Aliás, todos nós devíamos questionar a retórica que usamos no dia a dia. É a força da nossa argumentação ou da nossa comunhão? Aquilo que nós debatemos uns com os outros é para nós expressarmos a nossa opinião e fazer valer a nossa razão, ou estamos mais interessados na comunhão? O grande ensino de Jesus para os discípulos, para aquilo que vinha à frente deles, é assim: meus amigos, o que vocês viveram em Jerusalém nestes dias foi muito, muito difícil de aceitar, trouxe-vos decepção, mexeu convosco, abalou-vos completamente, mas preparem-se, o que aí vem ainda é mais difícil, porque vai tocar-vos na vossa família, na vossa saúde, até no vosso corpo. Vocês vão sofrer no dia a dia estas coisas que estarão para acontecer. E aquilo que Jesus está a dizer assim: mas pensem bem, há uma razão para tudo isto. E ele explicou pelas Escrituras, e as Escrituras dão-nos as promessas, dão-nos esse conhecimento para nós compreendermos. Mas aquilo que nos vai fazer se mantermos fortes é a nossa comunhão uns com os outros. A nossa comunhão com Deus e a nossa comunhão uns com os outros. Nunca percamos a nossa comunhão com Deus e uns com os outros. Aliás, não há comunhão com Deus sem uns com os outros. E na comunhão uns com os outros, a nossa comunhão com Deus é mais fortalecida. Por essa razão, o meu desafio para cada um é que nós olhemos para a vida, lembramos que Deus está connosco no caminho, mas também que nós partimos o pão conjuntamente. Nós partimos o pão uns com os outros. E que nesta distância que temos, não vamos permitir que nada nos afaste.
Antes, pelo contrário, continuemos a aproximar-nos, porque Deus está connosco, irá levar-nos ao lugar da vitória. Que Deus os abençoe. Fiquem na paz de Deus.